obrigada pelo convite, tá? É uma honra estar aqui. E, além da honra, é uma felicidade imensa ver esse monte de jovens cursando fisioterapia. Eu sou apaixonada pela fisioterapia. Eu me formei em 1986. Eu sou formada há 37 anos, né? De lá para cá, muita coisa mudou. Quando eu me formei, nós não tínhamos metade das especialidades que a gente tem hoje reconhecidas, né? A gente já tinha as áreas para ortopedia, respiratória, mas a gente não tinha especialidades reconhecidas. Então, hoje, nós vivemos num paraíso, digamos assim, da fisioterapia. Mas, eu vou vir aqui, uma conversa que eu quero ter com vocês que eu acho super importante. O caminho da fisioterapia. Bom, quando eu me formei, fisioterapeuta para a população, né, inclusive para a minha família, fisioterapeuta era quase um massagista. Né? Assim, a gente ou era massagista ou a gente tratava fraturas. Não existia outra possibilidade naquela época. Eu fui paciente de fisioterapia, né? Eu sou alta, tenho escoliose, cifose, todas as doses que eu direito, e eu tinha muita dor. Então, eu fui paciente aos 15 anos, eu comecei a fazer fisioterapia, eu tinha muito dor e eu me apaixonei. Eu queria fazer alguma coisa que fosse ligada ao corpo humano, né? Que pudesse tocar no paciente, que pudesse mexer, enfim. E a fisioterapia foi o que me encantou, né? E me encanta até hoje, tá? E cada vez mais. Cada vez mais. Bom, quando eu me formei, a gente não tinha muita coisa, né? A gente tinha, inclusive no Paraná, a gente não tinha nem conselho regional, né? Foi fundado logo depois, e a gente tinha algumas regionais, alguns conselhos regionais, e o Conselho Federal. Mas era muito pouco falado, a gente ouvia muito pouco sobre isso, né? A gente tinha muito pouco contato com outros profissionais, muito pouco contato com congressos, eventos, então era uma coisa assim meio que solitária, né? Já existiam prestadores de serviços, né? Já existiam fisioterapeutas que trabalhavam em hospitais, que trabalhavam em clínicas, mas naquela época, geralmente donos de clínicas eram médicos, ortopedistas ou fisiatras. O fisioterapeuta era um funcionário, né, que atuava conforme o médico dizia que tinha que ser feito. Eu me formei e fui trabalhar numa clínica onde o dono era fisioterapeuta, mas filho de um médico. E tinha uma receita de bolo para a gente, pronta, né, coisas absurdas, e que a gente tinha que fazer. Eu já naquela época já comecei a me revoltar com isso, porque eu pensava, eu fiz 4 anos de faculdade, gosto, estudei muito, tenho capacitação para saber o que eu devo fazer com o meu paciente, e eu comecei a questionar já naquela época. Logo depois eu resolvi montar o meu próprio negócio, montei o meu negócio numa garagem, tá? De uma clínica de médicos, e tinha um espaço lá, e eu fui ver, eles alocaram para minha prima, que é a prima do João Luiz, do Ligam, também, que é uma família de fisioterapeutas, e ali a gente começou, né, numa garagem. Para vocês terem uma ideia, os médicos disseram para nós que os pacientes não poderiam esperar na recepção, que eles tinham que entrar por trás pela garagem. Então, se hoje é difícil, naquela época era infinitamente mais difícil, né? Mas a gente não enxergava muito isso, porque a gente é tanta ânsia de trabalhar, de botar numa prática, enfim, né? E a gente foi percebendo as dificuldades com o passar do tempo. Então a gente não tinha relações nenhuma, era todo, cada um por si, né? E Deus para todos. A gente não via falar de COFIDO, Agência Nacional de Saúde. Nós tínhamos uma visão muito individualista dos nossos trabalhos, das nossas vidas e da nossa relação com os pacientes. A única coisa que eu me lembro que existia na minha época era o Congresso Brasileiro de Fisioterapia, que era um evento assim, onde os fisioterapeutas iam se encontrar e saber das novidades, mas era a única. Eu, pelo menos, só conhecia esse. E também, para ir num evento desse, um congresso desse, precisava ter dinheiro, né? Coisa que nem todos conseguiam ir. Quando eu comecei a trabalhar,
comecei a pensar como eu preciso ganhar dinheiro e eu preciso fazer isso aqui movimentar. Então, eu vou atrás dos planos de saúde. Na época, eram pouquíssimos, não é como hoje, né, que tem uma infinidade de planos de saúde, eram pouquíssimos. Então, dominava Unimed, Sul América e Bradesco. Naquela época era isso. A Unimed dominava. Eu tentei, para vocês terem ideia, acho que 5 anos mais ou menos, consegui um convênio para a Unimed, porque era o maior movimento que tinha na cidade. E eles negaram, não, a gente não dá credenciamento para fisioterapeuta. A tua clínica tem médico? Não. Então foram 5 anos eu indo lá, quase que mensalmente, batendo na porta, com o currículozinho, com as coisas para entregar. Não, a gente não aceita. É que chegou um dia o cara falou para mim assim, tu enche tanto saco, que dá isso. Né? Mas é bem importante que vocês entendam isso, porque a persistência, aquela frase, né, como mais, a persistência, ela consegue fazer com que você conquiste. Né? Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui hoje. Persistência e resiliência. Bom, a partir daí eu consegui alguns convênios e as coisas foram acontecendo. Né? Só que, naquela época, como hoje ainda, o plano de saúde não mudou muito, eles pagavam pouco, glosavam, você sabe o que é glosa? É quando você atende um paciente, preenche todos os dados, tá? Encaminha para o convênio para receber. E o convênio simplesmente não te paga. Isso chama glosa. E ele não te paga por quê? Porque ele inventa um monte de coisas. Ele diz que faltou assinatura, que a data estava errada, que a data repetida, que as guias não chegaram lá, enfim. A gente tinha tanta dificuldade para receber que era quase que trabalhar sem saber o que ia acontecer no dia seguinte. E a gente era gozado muito. Outra coisa, a gente não tinha contrato escrito, não existia. Né? Então, assim, você vai atender os pacientes da... Sim, quero atender. Então, tá. Não tinha. Então, assim, dia de entrega, dia de pagamento, quanto era, qual era o valor, então eles pagavam como eles queriam, quando queriam. A gente não tinha nada muito seguro, né? Tinha uma coisa muito grave, que talvez até hoje ainda exista em alguns lugares. Quando vinha uma guia do plano de saúde para a gente atender, vinha escrito assim, tratamento fisiátrico, de patologia ortopédica, neurológica, respiratória. E a gente tinha que engolir aquilo, né? E eu pensava sempre quando eu olhava para aquilo, eu não sou fisiatra, eu sou fisioterapeuta. Tem uma distância imensa, a gente conhece muito mais do movimento do que eles. Então, eu comecei a pensar, eu preciso fazer alguma coisa, eu não vou aceitar isso, né? Preciso fazer alguma coisa. A gente chegou para essa diz, olha, a gente quer que coloque fisioterapia. Não, mas fisioterapia não existe. Né? Existe a fisiatria, vocês são uma extensão, um braço da fisiatria. Eu comecei a procurar, tentar entender o que acontecia no mercado, até que um dia eu descobri que existia a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS. A ANS, ela regula a relação entre o plano de saúde e o usuário. Ela que diz, olha, o seu plano de saúde é obrigado a pagar consulta do médico, da nutricionista, da terapeuta ocupacional. Você tem que liberar tantos exames. Ela que faz essa regulação, assim como ela regula o valor que o plano de saúde pode reajustar para as famílias. Então, não são planos, são para planos familiares. Planos empresariais é uma negociação. Tá? Quando eu descobri isso, eu convidei Bom, antes disso, aconteceu uma coisa, a gente tinha as clínicas em Curitiba e o Ministério Público do Trabalho fez uma reunião, chamou todos os donos de serviços de fisioterapia e deu uma lavada na gente, chamou a gente de um monte de coisa e que nós estávamos ilegais, porque os fisioterapeutas que trabalhavam com a gente não eram registrados, então que eles iam nos autuar. Como que a gente recebia, era impossível pagar um profissional fisioterapeuta registrado. Impossível. Ainda é, infelizmente. Mas a situação melhorou muito. Quando isso aconteceu, eu me senti muito humilhada, né? Porque eu pensava, como que eu me dedico tanto, eu gosto tanto, e alguém me chama e esculhamba com a gente, assim, né? Aí que eu comecei a ir atrás. Quando eu descobri a ANS, eu procurei no telefone, não sei o que, liguei
saúde, então médico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, farmacêutico, fonoaudiólogo, nós somos considerados como prestadores de serviço. E eu liguei para ele e falei para ele se ele queria ir lá para Curitiba, dar uma palestra para a gente, falar sobre a INS e tal. E ele foi. Então ali começou, na verdade, uma gratidão muito grande, porque o cara nunca tinha visto isso na vida, né? E ele foi para lá, ele deu uma palestra para a gente, explicou para a gente como funcionava a regulamentação do plano de saúde com os prestadores, e foi aí que eu comecei a perceber coisas muito tristes. Por exemplo, todas as profissões da área da saúde tinham direito a cobrar consulta, menos a fisioterapia. Então, o paciente chegava com uma guia para fazer um tratamento e tinham lá 10 sessões. Eu gostaria de saber como é que foi que inventou isso, né? 10 sessões. Queria saber quem foi que inventou isso, mas até hoje eu não descobri. Na verdade, eu vou contar a história sobre Santa Casa e tal, mas... E a gente não tinha direito. Então, ou você usava um atendimento também, uma sessão. Eu não gosto de falar de sessão, tá? Eu uso atendimento. Atendimento. É atendimento. Então, a gente usava um atendimento para fazer a consulta. Muita gente nem fazia consulta, né? O paciente entrava, você não sentia, e eu aprendi, né, que a gente faz a consulta, e na consulta você faz a anamnese, você faz a leitura dos exames, você faz, enfim. Ali você constrói o diagnóstico fisioterapêutico, enfim. E eu pensava, não é possível? Né? Todo mundo recebe, o médico recebe pela consulta, fono recebe, terapeuta ocupacional recebe. Por que nós não? Aí eu pedi para esse gerente da ANS se eu podia participar das reuniões. Ele disse que não, porque dentro da ANS só participam profissões que têm o conselho, e daí dentro da ANS esses conselhos são representados, e na época a gente era representado já por alguém do Conselho Federal, do conflito. Aí eu fiquei enchendo o saco dele, convidei ele para conhecer outras regiões, e daí a gente começou a fundar associações em todos os lugares. A primeira foi a do Paraná, a nossa lá, e depois a gente começou a fundar associações, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, no Nordeste todo. Aí hoje a gente tem associações quase que no Brasil todo, de prestadores de serviços, né? Que são serviços consultórios, clínicas e serviços hospitalares e domiciliares. Eu enchi o saco dele para variar, e até que ele falou, tudo bem, Maria, você pode ir, mas é como ouvinte, tá? Você não pode falar. Tá bom. Em algumas reuniões eu fui como ouvinte, né? Mas eu saí de lá revoltada, e eu comecei a falar, ao Conselho Federal, acho que perceberam que tinha alguém lá brigando, me convidaram para representar, então, a fisioterapia dentro da ANS, pelo conflito. Eu fiquei pelo conflito há alguns anos. Aí eu comecei a tinha um fórum que era, o que eu quero, né? Eu quero a consulta fisioterapêutica, eu quero que ela entre no rol obrigatório, a gente tem que receber por ela, e eu quero a nossa nomenclatura, porque ainda existia a nomenclatura essa que eu falei, que é tratamento, fisiátrico. A gente estava dentro do capítulo fisiatria, não existia o capítulo fisioterapia, tá? E aí foi uma luta, uma briga, a gente insistiu e persistiu durante alguns anos, e eu sempre colocava nas reuniões e levantava a briga, e os médicos levantavam e diziam, mas não tem que existir consulta fisioterapêutica, nós já fazemos a consulta, né? Então não tem porquê. Eu dizia, não, o senhor está confundido, o senhor faz a consulta médica, eu faço a fisioterapêutica, eu faço o diagnóstico funcional, o senhor faz o diagnóstico da patologia. São coisas diferentes. E foi bem na época do ato médico, não sei se vocês chegaram a viver isso, né? Então, acho que não. Enfim, o ato médico, resumindo, era assim, era um projeto de lei onde dava todos os poderes para o médico, e alguns para os dentistas, e nós éramos subordinados a eles. Né? Então, a gente lutou, foi a maior luta até hoje, eu acho, da fisioterapia e das outras áreas, que nós vencemos. Então, na época, a presidente Dilma sancionou a lei, nos colocando no mesmo patamar da medicina e qualquer outra profissão. Mas foi uma luta, foi uma briga física, literalmente física. Eu estava dentro do Congresso Nacional e a gente batia e apanhava, porque lá tinha médico, estudante, enfermeiro, e eles pegavam uma nota de R$1 e faziam para nós assim, ó, sabe? Então, foi uma guerra, literalmente.
todos os estados, né? A gente fazia movimentos aqui em Brasília, a gente invadia aquela esplanada, e, enfim, caminhão de som, enfim, era uma luta mesmo. A gente conseguia trazer alguns deputados e senadores para o nosso lado, e a gente brigava literalmente. Eu apanhei e bati, não tenho vergonha de dizer isso, porque ou era bater ou era só apanhar. E como eu apanhava, tinha que bater também, né? Eu ia voltar para casa humilhada. Bom, quando eu comecei a participar da ANS, e eu comecei a fazer esse trabalho, e eu não estava sozinha, eu tinha um outro colega de Recife, já lembro o nome dele, tá? Que é a idade, gente. E a gente sempre discutindo essas questões, eu entendi que a gente precisava documentar tudo, tinha que ser científico. Eu não podia chegar lá e dizer assim, olha, eu quero a consulta. Por que eu quero a consulta? Não, mas tem a médica. Então a gente construiu, fez um trabalho, eu e o colega Fernando Muniz, a gente fez um trabalho que o Covid pediu e a gente construiu, então, o porquê da necessidade da consulta fisioterapêutica. Se você tiver interesse, depois eu posso mandar. É um estudo jurídico, científico, deontológico, que ficou bacana. Para aquela época ficou muito bacaninha, né? Para hoje em dia deve estar super mega ultrapassado. Mas, resumidamente, nós conseguimos a consulta fisioterapêutica. Para mim, é uma das maiores vitórias que a fisioterapia já teve. Porque hoje, um paciente chega para nós e nós fazemos a consulta. Não é avaliação, tá? É consulta. Aprendam a falar isso. Porque dentro da consulta, a gente faz a avaliação física, a gente faz a anamnese, a gente faz a leitura dos exames, a gente faz os testes físicos, enfim. É uma consulta, como qualquer outro profissional faz. Tá? Quando a gente conseguiu a consulta, foi uma vitória. Além do reconhecimento nosso, de que nós somos profissionais de primeiro contato, quer dizer, você pode chegar para mim e dizer, olha, doutora, eu estou com uma lesão, estou com uma dor, estou com uma dificuldade, e a gente faz a consulta, faz toda a leitura devida do paciente. Se a gente achar que é necessário, a gente encaminha para o médico, para o colega, para o PO, para o fono, mas nós temos essa capacitação. Tá? Faz parte da nossa profissão. E no nosso código de ética é muito claro, né? Que o fisioterapeuta, ele não atende sem fazer consulta. Tá? É claríssimo isso. Não fazer a consulta não é ético, muito pelo contrário, né? É antiético. Porque você só vai saber como você vai tratar o seu paciente depois que você fizer a consulta. Então, para nós, é uma conquista de dignidade profissional. Eu acho que a partir daí, a gente passou a ser vista pelos planos de saúde de uma outra forma. E pelos pacientes de uma outra forma. Porque o paciente chegava com a guia, entregava, aí pode entrar, deita aqui. Não. Agora marca horário, leva a guia de consulta, tem a sala específica de consulta, fazemos a consulta, dizemos para o paciente qual é o diagnóstico que nós descobrimos, qual será o tratamento que nós faremos nele, e aí manda para a secretaria ou mesmo a gente agenda. Exatamente o que deve ser feito com qualquer profissional de nível superior que nós somos. E que tenha a capacidade, a capacitação que nós temos, o conhecimento que nós temos. Se alguém um dia disser para vocês, fisioterapeuta não faz consulta, não precisa, bata no pé. Porque infelizmente ainda existe muito profissional que nem sabe que existe a consulta fisioterapêutica. E a ANS obriga que seja paga para nós. Então, hoje, a gente tem alguns planos de saúde que paga para nós um valor muito bom. Muito bom. A gente fez um estudo, uma pesquisa, e depois que a gente conseguiu ter a consulta fisioterapêutica remunerada, a nossa remuneração subiu 30%. Tá? É muita coisa. Né? Então, você quer, a gente atende de graça. Bom, outra conquista, aí o conflito já tinha há anos, muitos anos atrás, tentado construir um diferencial nacional de honorários fisioterapêuticos. Era assim que ele se chamava, tá? Lá há 20 anos atrás. Nessa época que as coisas começaram a melhorar para nós, né, da IMS e tal, o conflito chamou um grupo de
profissionais e disse, vamos montar esse comitê e vamos construir, então, o nosso referencial nacional de honorários fisioterapêuticos mais atualizado, com as novas técnicas, exames e especialidades que nós tínhamos. Eu fiz parte desse grupo e foi, eu acho que uma descoberta, para mim foi uma descoberta, apesar de já estar formada há bastante tempo, o quanto a nossa profissão tem de exames que eu não conhecia. Vocês já leram o diferencial? Então, peguem ele e coloquem na cabeceira. Às vezes, antes de dormir, leia 5 linhas. Tá? Ele é uma bíblia para nós, na verdade. Né? E é preciso conhecê-lo. Bom, nós construímos um referencial, que na época chamava de honorários fisioterapêuticos, mas com o passar do tempo a gente foi entendendo que esse honorários fisioterapêuticos era mal visto pelos planos de saúde e pelo CAD, tá? Que eles diziam que era cartel. Então a gente mudou para a Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos. Ele é baseado na CIF. Vocês sabem o que é CIF? Então, eu acho maravilhoso. Tá? Eu acho a CIF tudo. Tudo. Se você conhecer, você faz uma consulta baseada no CIF, no tratamento, na evolução do paciente, chega no final, você vê como é maravilhosa a fisioterapia. Então, assim, se aprofundem nisso. Estudem a CIF, se envolvam, porque é muito bacana. Mas ninguém neste país usa a CIF para fazer diagnóstico, para fazer evolução, para dar alta para o paciente. Só nós. A CIF é funcionalidade, que é nossa rainha, né? A funcionalidade. Bom, a nossa luta, então, era duas, depois do referencial. Fazer com que os planos de saúde adotassem o referencial. E o referencial foi construído assim, com cada região do Brasil tem uma realidade financeira, né? Então, o Conselho pediu para a FGV fazer um estudo em todas as regiões e chegar no valor que fosse possível para todas as regiões. Então, esse referencial está baseado num estudo seríssimo da Fundação Getúlio Vargas. Tá? Não tem achismo nisso. Não é? Foi chamado na época as associações de especialidades, né? Vocês vão ver que tem capítulos ali separados por especialidades, e eles foram dizendo para nós, olha, a gente faz isso, a gente faz teste disso, teste daquilo, enfim, e isso foi sendo colocado dentro do referencial, e a gente foi baseado no resultado da pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, foi construído um valor, então, tá? Todo ano esse valor, porque assim, vocês já viram o diferencial? Digamos, vou pegar uma coisa bem. A consulta fisioterapêutica, por exemplo, ela, eu não me lembro, acho que é 80 CHF, coeficiente de honorários fisioterapêuticos. Tá? Então, como que a gente ia fazer para reajustar isso? Né? Se ela tem valor de 80, tinha que ter alguma coisa que fizesse com que todo ano fosse reajustado. Então, ele é reajustado todos os anos pelo INPC. E daí a gente foi construído uma moléculazinha chamada coeficiente de valoração. Que cada ano tem um valor. Este ano é 0,73 centavos. Multipliquem por 80. Vamos ver quanto dá. Que é o valor da consulta fisioterapêutica mínima que nós devemos cobrar e receber. Deu quanto? Quanto? Não, então não é 80, é mais. Porque hoje, se não me engano, está 105 reais a consulta fisioterapêutica. Tá? Então, tínhamos que fazer com que os planos de saúde adotassem o nosso referencial e mais, né, que a Agência Nacional de Saúde colocasse a nossa nomenclatura como obrigatória, porque a gente até então era fisiatra. Né? A gente trabalhava como fisiatra, mas seria como fisioterapeuta. Isso foi uma briga também, foi uma luta da Agência Nacional de Saúde, porque eu preciso explicar partes para vocês. Tem duas coisas importantes na Agência Nacional de Saúde. O rol de procedimentos, vocês sabem o que é isso? O rol de procedimentos
são procedimentos que a ANS reconhece como procedimentos cientificamente possíveis e medicamentos. E então tem um documento que chama rol de procedimentos. Todo plano de saúde é obrigado a pagar tudo que está no rol de procedimentos. Não tinha consulta fisioterapêutica, né? Então, entrar no rol de procedimentos era a maneira de fazer com que os planos de saúde fossem obrigados a pagar a consulta para nós. Foi uma vitória, foi uma conquista. A outra é, a gente precisa ter uma nomenclatura nossa. Eu não quero continuar atendendo como atendimento fisiátrico. Então, nós levamos o referencial para dentro da ANS. Então, foi mais outra luta, anos, dizendo para eles, a gente quer, porque isso é ilegal, é inconstitucional, nós não somos fisiatras, nós somos fisioterapeutas, até que a gente conseguiu convencê-los, né, de que a gente deveria ser chamado pelo aquilo que a gente faz. Outra conquista. Existe a TUS, que é Terminologia Unificada na Saúde Suplementar. Todos os planos de saúde, todos, sem exceção, eles são obrigados a seguir essa tabela, essa TUS. Todos os procedimentos que são realizados têm que estar lá dentro, tá? E lá dentro estão os nossos procedimentos. Exames, tudo, todas as nossas especialidades, inclusive saúde primária. Eu não me lembro, mas depois, se a gente conseguir aqui. Enfim, a gente conseguiu colocar dentro da ANS a nossa nomenclatura. Eu não sou mais chamado para trabalhar fisiátrico, né? Hoje eu tenho o maior orgulho do mundo dizer que no capítulo 22 está lá, né? Atendimento, fisioterapêutico, e nós está o nosso diferencial. Parece bobagem, parece pouco, né? Mas para mim, para minha geração, é muita coisa. Tá? Para quem não tinha nada, né? É muita coisa. Alguém já passou? Bom, como naquela época a gente não tinha nada, a gente não sabia quem eram os nossos direitos, né? Porque assim, eu era fisioterapeuta, mas as pessoas diziam que eu era fisiatra, outros diziam que eu era massagista, outros diziam que eu não era nada, né? Então a gente ia tomando os caminhos que ia ser possível. Eu gosto muito dessa frase, esse pedacinho ali da Alice, porque era mais ou menos assim, né? O que você vai ser? Qual o caminho você vai seguir? Você vai trabalhar em hospital, você vai trabalhar em clínica, você vai ter um consultório, o que você vai atender? Né? Ortopedia, respiratória, o quê? Então, assim, tudo que vinha a gente ia. Só que a gente não sabia direito muita coisa. Então, qualquer coisa servia, né? Tem uma vaga, uma academia para você trabalhar como personal. Vai no fisioterapeuta. Tem uma vaga numa escola para você fazer a avaliação em crianças, aí no fisioterapeuta. Né? Mas era tudo mais ou menos a mesma coisa. A gente não era diferenciado, a gente nem sabia direito assim, a gente sabia que queria atender os pacientes. Aí, acho que quando a gente começou a entender que a gente estava em foco, né, a gente estava de um caminho, as coisas começaram a mudar. Então, a gente começou a construir, a criar associações de prestadores de serviços. E a gente começou, então, a se unir, a mudar aquilo que era no passado. Ninguém falava com ninguém contava nada, porque tinha medo que o outro roubasse o paciente, roubasse alguma conquista. Infelizmente, hoje em dia ainda é um pouco assim, né? Mas eu vou dizer para vocês que a minha experiência de vida me diz que quanto mais parceiros fisioterapeutas você tem, e quanto mais concorrência você tem, concorrência leal, melhor é para todo mundo. Porque a gente sempre tenta ser melhor, ficar melhor, oferecer melhor o nosso trabalho. A minha clínica, a matriz, na rua, para uma quadrinha, assim, tem 3 clínicas de fisioterapia. Assim, e a gente é muito parceiro, muito amigo, a gente compra coisas juntos. Se ele pinta, eu vou lá e pinto também. Se ele coloca o tapete, eu vou lá e coloco também. A gente brinca, né? Mas essa é uma concorrência leal. Né? O outro melhorou, eu também quero melhorar. Lá tem televisão na casa, também vai ter. Eu não estou tirando de ninguém e eu estou melhorando. Né? Então, a concorrência leal é muito saudável. Muito saudável. Aí a gente toma uma atitude, né? Porque assim, eu tenho foco, eu quero entrar na ANS, eu quero
quero ser reconhecido, eu quero ter valorização. Eu preciso fazer alguma coisa, vamos lutar, né? Vamos brigar pelos nossos direitos. É difícil, não é fácil, principalmente para nós que saímos de uma faculdade onde a gente não é estimulado, incentivado, isso aqui é uma coisa muito rara, tá? A lutar, né? É aquela coisa que você tem que se enfiar a cabeça no livro, você tem que saber tudo, todos os músculos, origem, inserção, inervação, tudo, mas ninguém diz para você assim, você tem que lutar pelos seus direitos. Você tem que fazer parte não sei como se chama, mas na minha época era a coordenação universitária. Eu fui presidente, naquela época eu já tinha essa vontade de fazer diferença. E daí a gente começou a trabalhar, né? Quando a gente começou a entrar na INS, fundar as associações para fundar. E a gente tinha muito isso, assim, né? Eu não vou conseguir, os planos de saúde vão me descredenciar, porque eu sou a pessoa que levanta o dedo para baixo na porta, que reclama, que briga, que xinga, né? Acontece. Eu fui descredenciada de muitos planos de saúde. Né? Tem plano de saúde que eles não deixam passar nem na frente. Porque uma vez a gente veio uma mobilização lá e nós invadimos o plano de saúde. E aqui, então, começou essa mobilização toda, né? Aquela foto de cima é quando nós fundamos a federação, a FENAFISIO, que eu fui presidente por 9 anos. Ali é a comissão do referencial de procedimentos. A gente se reunia uma vez por mês, às vezes estavam 2, 3 dias juntos para fazer todo esse trabalho. Francinar, colega que já conhece para a INS. E aqui é a primeira diretoria da FENAFISIO. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a FENAFISIO é a federação que reúne todas as associações de prestadores de serviço. Tá? Eu tenho orgulho de ter sido fundadora. E foi aí que a gente começou então a perceber que para ter valorização profissional, reconhecimento, dignidade e valoração, porque tem diferença entre valorização e valoração. Porque você pode ser valorizado pelo que você faz, mas você continua ganhando pouco, né? Então, assim, olha, ele é maravilhoso, muito obrigada. Se não fosse você, eu não teria me recuperado. Vou te indicar para fulano, Beltrano. Daí aqueles médicos começam, vai lá nela, porque ela é boa nisso. Você tem a valorização, você é reconhecido, mas você continua ganhando pouco, né? Não mal dá para pagar o ônibus que você pega, ou o jaleco. Meu ex-marido dizia, o que você ganha não dá para pagar o jaleco que você usa. E é verdade, não pagava mesmo, né? Enfim. O referencial veio, então, para trazer para nós isso, essa identidade profissional. Porque até então, imaginem vocês sem identidade. Ou pior, Sofia. Ela tem um nome, ela tem uma identidade. Imagina se eu chamasse ela de Marina. Chato, né? Você não tem uma identidade pessoal. E é o que aconteceu com a gente. A gente não era tratado como fisioterapeuta, chamado de fisioterapeuta. Era chamado de fisiatra, massagista, qualquer coisa. Então, a identidade profissional é muito importante. E daí aqui eu quero falar para vocês bem lá no coração. Vocês precisam se perguntar se vocês se identificam, se vocês se veem como fisioterapeutas, né? Se vocês gostam do que vocês fazem. Porque não basta, como eu disse, conhecer toda a literatura, conhecer todos os testes, ser ótimo tecnicamente, mas se você não se orgulha do que você faz, se você não tem o nariz em pé e dizer não, ninguém vai mandar em mim, ninguém vai dizer o que eu faço. Claro, não precisa bater, ligar, xingar, nada, mas se sentir. Eu sou fisioterapeuta, eu tenho capacitação para isso. Vocês estão aqui por quê? 5 anos. É muita coisa. Para sair daqui e as pessoas dizerem o que vocês têm que fazer, ou então que vocês não são valiosos, que são um puxadinho da medicina? Não. Eu tinha um professor na primeira da faculdade, ele era ginecologista, médico, né? E no primeiro dia de aula ele disse assim, é horrível isso, estão gravando?
Pode? Ele disse assim, bom, a enfermagem é colchão de médico e a fisioterapia é aquele cantinho no chão. Então, era mais ou menos assim. E, infelizmente, naquela época, era assim que era vista a fisioterapia. Né? Então, vocês precisam se orgulhar de quem vocês são. Tem muito conhecimento, mas tem muita identidade. Né? Vocês não podem aceitar que alguém diga que funciona assim ou funciona assado, que vocês não vão fazer uma consulta, que você não sabe qual é o diagnóstico, enfim. Porque senão vocês estão rasgando o diploma e esses 5 anos que vocês estão aqui. Né? Bem, dentro da ANS, depois eu saí da representação do conflito, foi uma luta, a gente conseguiu uma cadeira para ter na FISIO dentro da ANS. Só tem 2 profissões que tem 2 cadeiras na ANS, a medicina e a fisioterapia. Tá? Também me orgulha muito, porque foi uma conquista nossa lá dentro. A gente entrou no hall de procedimentos, né, escrito consulta fisioterapêutica, linda, maravilhosa. A eletroestimulação transcutânea é obrigatório ser paga, eu não sei se você sabe disso, né, mas a gente a vida inteira fez eletro, né, tênis, fez qualquer corrente de graça, faz parte do tratamento. Né? O paciente chega, você está lá, coloca os aparelhos do paciente e não cobra. Aí eu descobri lá dentro da ANS que todo mundo cobrava as coisas. Você vai no cardiologista, faz um eletro, não vai cobrar? Ninguém faz eletro de graça. Por que a gente tem que fazer eletroestimulação no paciente de graça? Tem gel, tem eletrodo, tem equipamento, a calibração. Por que a gente faz de graça? Tem que ser cobrado. Porque tem capítulos dentro do rol e da CUS onde está lá, nominado. Os procedimentos, os equipamentos, os aparelhos, até o gelo, tá? Crioterapia, nós temos que cobrar. Está dentro, está lá, está escrito, crioterapia. É um procedimento que você faz, não é? Você usa para uma técnica. E por que você faz de graça? Isso aí é uma luta, tá, gente? A gente conseguiu, por enquanto, né, algumas coisas, mas isso é uma luta. E eu deixo aqui para vocês. Vocês são responsáveis por isso, tá? Daqui uns 20 anos vai ser claro, hoje a gente cobra CRIO, a gente cobra tudo, entendeu? Tudo. Ninguém faz nada aqui que não seja pago. Bom, a TUS, que é isso que eu disse para vocês, a gente conseguiu colocar o diferencial dentro da TUS, que é essa terminologia unificada em saúde suplementar. Então, todos os planos de saúde têm o nosso código, a nossa nomenclatura. É lindo, né? Testes, tudo que a gente faz está lá. O RNPF, ele, como eu disse para vocês, ele não é um livrinho bobo, né? É a nossa Bíblia, tá? Porque ele trouxe dignidade, identidade para nós. E daí, assim, as pessoas falam, assim, mas eu tenho que usar? Tem sim. Tem que usar. Minimamente a nomenclatura, tá? Minimamente a nomenclatura. Então, parar de falar nomenclatura médica ou qualquer outra profissão, mas falar nomenclatura fisioterapêutica. É atendimento fisioterapêutico de patologia ortopédica, atendimento fisioterapêutico hospitalar. É nosso. Tá? Se apoderem dele. Aí, depois de tudo isso, a gente conseguiu construir dentro da ANS a certificação. Tá? O que é a certificação? Acho que todos vocês sabem, né? Uma entidade certificadora que constrói o projeto, o trabalho, e ela certifica as entidades daquela área. Nós não tínhamos quem certificasse a fisioterapia. Não tinha ninguém que dissesse, olha, esse serviço aqui é bom, esse aqui é ruim. Essa clínica aqui merece um ouro, essa aqui merece um bronze, essa não merece nada. A gente não tinha, tá? Eu fui procurar a ONA, que acho que todo mundo já ouviu falar, que é uma acreditadora nacional, a maior, a top, e eles mal sabiam o que era fisioterapia. Tá? Eu tenho, inclusive, um documento redigido por eles, que eu guardo para um dia, né, ficar para a história aí, que eles mal sabiam o que era fisioterapia.
Aí uma colega, a doutora Paxi, de Santa Catarina de Florianópolis, estava fazendo mestrado, e ela disse assim, acho que eu vou fazer baseado nisso, em qualidade e tal. Faça o que nós vamos levar isso dentro da INS. Bom, foi reconhecido pela INS, chancelado pela INS, e hoje a gente é auditado, a gente é certificado pela certificação da FINAFIT. Tá? Então, quem quer mostrar para o público, quem quer mostrar para a concorrência, quem quer se sentir valorizado, chama e passa por todo aquele processo de auditorias e, no final, tem a certificação. Tá? Vale muito a pena porque você passa a ser visto de um outro jeito. Né? Então, assim, você não é aquela clínica que ninguém sabe o que faz. Né? Para você se certificar, você tem que ter processos, tem que ter indicadores, enfim, tudo muito certinho, muito bonitinho. Isso, para mim, também, eu acho que foi muito, muito importante. A outra coisa importante é a autonomia profissional. Ela veio com a Lei 13.003, em 2014. Por quê? Porque, infelizmente, dentro da Lei 9.656, que é a lei que criou os planos de saúde, lá diz assim que o plano de saúde, eu vou traduzir, o plano de saúde, ele não é obrigado a pagar fisioterapia, fono, terapia ocupacional, se o paciente não passar pelo médico. Tá? Isso está na 9.656. Outra briga que eu espero um dia seja vencida, porque isso é de constitucional. A gente já entrou com um pedido de advocacia para que fosse reconhecido como inconstitucional. Então, eles cerceiam o nosso direito do paciente chegar direto para nós pelo plano de saúde. Então, o paciente tem que passar no médico, o médico tem que prescrever, e daí o paciente chega numa clínica de fisioterapia. A Lei 13.013, ela, no artigo 5º, ela diz assim, né, as seguintes práticas e condutas são vedadas na contratualização entre operador e prestadores. Restringir por qualquer meio a liberdade do exercício das atividades. Eu vou dar um exemplo para vocês. O paciente vai no médico, ele torce o tornozelo, o médico prescreve lá, fisioterapia, cheiro, não sei quantos minutos, falta de pica. E aí eles fazem, sei lá, passa aquela baboseirada. Alongamento tibiais, que acho que é só o que sabe, enfim. Se você não fizesse, se a gente não fizesse, o paciente reclamava, ia falar para o médico e dizia assim, não, o médico mandou fazer isso. E a gente não tinha nada legal que nos protegesse para dizer, não, o conhecimento aqui é meu. O diagnóstico fisioterapêutico funcional é meu. Eu sou fisioterapeuta. Ele veio com entorse de tornozelo, que é o diagnóstico patológico lá. Agora eu vou fazer o diagnóstico funcional. Esse entorse de tornozelo tem dor, tem edema, tem limitação? Qual o grau dessa limitação? Quais as dificuldades que esse paciente tem por causa desse edema? Como eu posso melhorar? Em quanto tempo? Isso ninguém pode fazer no nosso lugar. E a Lei 13.003, no artigo 5º, nos deu esse direito. Então, hoje o paciente chega com uma consulta lá para nós, o médico pode prescrever o que ele quiser, nós fazemos o que nós achamos que devemos fazer. A lei nos protege. Tá? Bom, me pediram para falar um pouco da diferença entre Conselho Federal, Conselho Regional, Associação e Sindicato. Todos eles têm um papel super importante. E é assim, se a gente ficar isolado no nosso mundinho, pouquíssima coisa a gente vai aprender e conquistar. Se vocês se unem, não fica muito mais fácil fazer um evento, ir para uma balada, dar carona um para o outro, segurar o cabelo na hora de vomitar, enfim. Agora, se você vai sozinho, você corre riscos, você tem muito menos capacidade e poder para conquistar as coisas. E foi isso que nós aprendemos nesses anos todos. Tá? Que o caminho da construção é o caminho da parceria. Porque não ia adiantar nada eu ir lá na INS brigar se não viesse um monte de gente. Nós juntamos ônibus de todos os estados do Brasil e fomos fazer uma
monte de coisa. Né? E a gente foi brigando. Sozinha não ia acontecer nada. Ninguém ia ouvir. Então, eu quero que fique para vocês assim, ó. Bem importante para vocês diferenciarem. O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional é um conselho só ainda, né? Existe um projeto de lei para separar a terapia ocupacional da fisioterapia. Ele foi criado pela Resolução 428, em 8 de julho de 2000. Criou o referencial em 4 em 8 de julho de 2013. O referencial trouxe para nós o que foi isso: identidade, autonomia e dignidade. Os conselhos regionais, os CREFITOS, eles têm duas funções: fiscalizar o fisioterapeuta, e daí assim todo mundo fica muito bravo e diz: esse conselho não serve para nada, só sabe cobrar minha habilidade, e não. Mas essa é a função dele. Ele foi criado legalmente para isso. Esse é o papel do Conselho Regional. Tá? É garantir que a população vai ter um atendimento de qualidade. Que você lá, na sua clínica, no seu serviço, não está matando o paciente, não está esquecendo ele no longo das curtas. Essa é a função do Conselho Regional. CREFITO serve para fiscalizar, garantir que o paciente tenha o melhor atendimento e que ninguém faça aquilo que só nós podemos fazer. Né? Tem muita gente por aí dizendo que é fisioterapeuta e não é. Né? A associação científica, ela tem o papel de fazer uma formação científica, né? Estudar detalhadamente o que aquela área faz. Vamos pegar a traumatologia. E a Associação Científica de Traumatologia vai estudar tudo que diz respeito à traumatologia. Vai criar protocolos, processos, indicadores, trazer pesquisas, mudar conceitos. Esse é o papel da Associação Científica. Aí tem a Associação Profissional, que é essa que eu faço parte, que eu fundei aquela associação que vai atrás de uma remuneração justa, de valoração, de valorização. Então tem diferença, né? Uma associação trabalha para construir a parte científica, a outra trabalha para usar essa parte científica, né? E poder ser reconhecido, valorizado e bem remunerado. O sindicato. Qual é o papel do sindicato? As pessoas também confundem. Elas falam assim para o prefeito. Hoje eu faço parte do prefeito do Paraná. Ah, mas o prefeito tinha que lutar para eu ganhar mais. Esse não é o papel do prefeito, gente. Esse é o papel do sindicato. Tá? Salário, melhorias das condições de trabalho. Ah, eu trabalho numa clínica onde não tem ar-condicionado, é um calor, não sei o quê. Papel do sindicato. Ah, porque eu não ganho isso, não ganho aquilo, eu trabalho 10 horas ininterruptas. Papel do sindicato. Tá? Esse é o papel do sindicato. Tá? É cuidar do profissional para que ele tenha uma área de trabalho decente, minimamente decente. Deu para, mais ou menos, a diferença entre associação, sindicato e conselho. Tá? O Conselho Federal, ele é o pai, ele é o guarda-chuva, é ele que legisla, ele que cria as legislações, é ele que reconhece as áreas de especialidade, é ele que cria as áreas de especialidade, né? Então, ele legisla, tá? E os prefeitos usam essa legislação para fiscalizar, para proteger os usuários e para nos proteger. Tá muito pequenininho, né? Bom, eu vou resumir para vocês. A valorização profissional, que acho que todo mundo procura, tem uma diferença entre a valorização financeira, que a gente chama de valoração, né? Para você se sentir que você tem dignidade no trabalho que você faz, na profissão que você escolheu, você precisa ser respeitado, né? Você tem um lugar para trabalhar digno,
né? Não é um puxadinho, está tudo rasgado, furado, sujo. Teu consultório é pequeno, mas é simples, mas é limpo, é todo arrumado, os equipamentos estão calibrados, tudo conforme manda as regras. A Anvisa, o Conselho, a Associação Científica, que diz, para você atender fisioterapia pélvica, tá? Você tem que ter isso, aquilo, outro, é descartável, não é descartável. Então, para você ter dignidade, você precisa ter respeito pela profissão e se respeitar. Porque se você não respeita a fisioterapia, você não se respeita. Então você não tem dignidade nenhuma. Certo? A realização profissional. Eu acho que essa daqui, na verdade, para mim, é que faz com que a gente conquiste as outras coisas. Né? Se você gosta do que você faz, se você levanta de manhã e pensa, nossa, hoje eu vou trabalhar, eu vou atender fulano, eu vou para o hospital, hoje eu ajudei a estudar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, nossa, o pacientinho que estava caminhando, né? Se você tem esse prazer em fazer isso, você tem realização profissional. Aquele que vai para o trabalho, chorando, resmungando, dizendo, essa profissão é uma droga, porque eu ganho uma miséria, porque o paciente não me respeita, porque ele tem alguma coisa errada, né? Muito errada. Tá? O reconhecimento profissional é quando alguém diz para você, né? E isso é muito bom, você conviver isso, assim, quando você tem um paciente que chega para você e diz assim, olha, doutora, eu nunca vou esquecer da senhora, tá? Porque eu cheguei aqui carregado, uma dor horrorosa, disseram que eu tinha que fazer cirurgia, mas eu sou diabético, cardiopata, o risco da cirurgia era enorme. E eu, depois de 3 semanas com sem dor, fora do centro cirúrgico, voltei a trabalhar. Então, isso não tem preço. Não tem preço. A gente fala, na minha clínica, a gente tem quase todas as especialidades. E tem uma, que é a fisioterapia pélvica, que é saúde da mulher, do homem e tal. A gente sabe que quando o pacientinho está melhor, especialmente os homens, tá? Quando os homens fazem a prostatectomia, eles ficam incontinentes, às vezes impotentes no começo, e vão para a fisioterapia para recuperar. Então ele chega lá amarelo, cabeludo, barba sem fazer. Passou 3 semanas, ele já chega cortou o cabelo, já está com uma roupa bonitinha. É verdade. O nosso termômetro é isso. E as mulheres a mesma coisa. Começa a emagrecer, pintou o cabelo, passou uma maquiagem, sabe assim, tá mais faceira. Porque todas as limitações que nós tratamos causam questões físicas, mas causam questões emocionais também. Esses pacientes chegam para nós, não só com o físico, eles chegam com o emocional. Aí eu acho muito importante vocês entenderem que vocês não tratam o corpo. Vocês tratam uma pessoa, um ser humano, que tem dor, tristeza, angústia, medo. Então, se você consegue olhar para isso, se você consegue reconhecer que tem um ser humano na tua frente, que precisa da tua ajuda e que você pode fazer a diferença na vida dele, você valoriza a tua profissão. Você vai se sentir digno, valorizado, respeitado. E vai fazer com que ele te respeite. Tá? Então, eu vou dar uma dica para vocês. Não tem nada a ver com isso, mas eu vou falar. Porque eu sou da época que a gente... Tem a ver, na verdade. Eu sou da época que a gente usava jaleco fechado, cabelo preso. E eu sou bem chata com isso na clínica. Por quê? Você não chega no consultório, né, de dentista, e ele está lá de croque, tá, o jaleco aberto, sujo, manchado de tinta, de café. É muito difícil, não é? É muito difícil. E eu, se eu chegar, já vou embora. Se eu olhar assim, nossa, deve ter um corpo, vou embora. Agora a gente vê o fisioterapeuta fazer isso. Vai trabalhar com aquele dente rasgado. Ai, a mulherada com o cabelo solto, espreguiado, sabe assim? Daí gosta do paciente fazer ultrassom, o cabelo ali grudando nele. Então, assim, tem coisas tão bobas, mas são extremamente importantes. Porque quando o paciente olha para você, ele tem uma primeira opinião
Então, quando vocês forem atender, pensem nisso, lembrem disso, tá? O paciente começa a se curar na confiança que ele tem quando ele olha para você. Porque de nada adianta você fazer, ser ótimo, maravilhoso, você fazer um diagnóstico maravilhoso, um tratamento maravilhoso, se o paciente não confia em você. Se o paciente não te obedece, se o paciente não participa do tratamento, se ele não se compromete. E o comprometimento é responsabilidade da gente, tá? Então, assim, eu dou uma dica sempre para os filhos. Na consulta, você examina, pergunta, estuda, anota. No final, você vai dizer, olha, o senhor tem isso. O diagnóstico funcional é esse, tá? E nós vamos fazer o seguinte tratamento. Este. Por quê? O senhor precisa recuperar isso, melhorar aquilo, não. Falem para o paciente, mostrem para eles que vocês sabem o que estão fazendo, que vocês têm conhecimento. Porque daí, se alguém disser para ele assim, mas por que ele está indo lá? Faz em casa mesmo. Ele vai pensar, não, mas ele falou que vai fazer assim, assado. Ele chama a minha atenção quando eu estou com o pé torto, quando eu estou com a cabeça torta, quando eu não. Vocês têm que ter esse poder, tá, em cima do paciente, de mostrar para ele que ele pode confiar, que ele deve confiar em vocês. E ele só vai confiar se vocês fazerem confiar em vocês. E confiança não se compra, né? Confiança a gente adquire. E no final ali, perspectiva promissora. Se você está trabalhando num local onde você não sai do lugar, onde é uma mesmice, onde você não vê possibilidade de um futuro melhor, é bom você se questionar. E daí eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é questionar o local só, mas é se questionar. O que eu estou fazendo aqui? O meu primeiro trabalho foi numa academia, porque na minha época tinha 3 clínicas na cidade, e já tinham fisioterapeutas, e daí estava começando a moda de academias e tal. E eu não conseguia trabalho, eu falei, não, eu quero fazer alguma coisa, tem que ser de graça. Aí eu me contratava numa academia para fazer as avaliações, né? As consultas. E aí o que eu fazia, né? Eu fazia consulta lá o dia inteiro. Só que daí eu comecei a perceber que daí eu fazia consulta e daí chamava o educador físico e dizia, olha, esse paciente aqui, ele tem uma escoliose, então você evite fazer isso, ele tem encurtamento, então melhore isso. E aí eu não fazia nada. Eu falava, amém. Eu durei um mês lá, porque eu pensei, estou fazendo o que aqui? Entendeu? Não é a academia, não é o colega de trabalho, sou eu. Se eu continuar aqui, eu vou estar dizendo para o paciente, para todo mundo aqui, que eu não servo para nada. Então, não é só o local, mas é a gente. Né? E a valorização financeira, ela vem da valorização profissional. Se você não se respeita, se você não respeita a sua profissão, se você chega na tua clínica, no consultório, no hospital, e aí, tudo bem, mano? E assim, não é, pode ser que eu seja velha, careta e tal, mas pensem se vocês veem isso em outras profissões. Se você está ali atendendo um paciente, tem um colega fisioterapeuta ali do lado, e vocês estão assim, e um monte de paciente, e vocês estão ali assim, nossa, tive que preparar, hein? Nossa, peguei esse jeito. E a gente vê isso. Não, eu queria fazer um frito, você pega, não, você pega meu banco, você pega lá, você bota farinha. Eu cansei de ver isso, gente. Não é brincadeira. Isso é postura profissional? Porque eu vou casar. Eu fiz uma lista de presentes. Pode me ajudar? O senhor quer casar? Pode me ajudar? Que isso? Não que você não vá ser simpática com o paciente. Às vezes a gente atende o paciente durante tanto tempo. Você conhece a vida dele inteira, ele te conhece, traz bolo, pipoca, café. Tem uma relação, sim. Mas não é teu amiguinho. O colega que está do teu lado não é a Pri, a Sol, o Caio. É a doutora Sofia, é o doutor Cauê. Viu? É a idade, gente. Então, assim, isso é muito importante. Porque um
para o outro e diz: "Ô, doutor, como é que você está?" Vocês não veem. Em lugar nenhum, um médico falar para o outro: "Ô, João, não. Ô, doutor João, tudo bem?" Podem ser amigos, irmãos. E nós? E é isso. É verdade. Comecem já a se tratar de doutores aqui. E é quando vocês forem trabalhar, é doutor sim. Uma vez o médico perguntou para mim, eu liguei para ele, que ele tinha mandado um tratamento ridículo lá, então eu liguei para ele. Daí eu falei: "Doutor fulano, tá, não sei o que, olha, veja, eu achei outras posições do teu paciente, tarará, e eu gostaria de dizer para você que eu vou fazer isso. Daí, quem tá falando? Daí eu, a doutora Marlene. Daí, você fez doutorado aonde? Eu falei: "No mesmo lugar do senhor." Pronto, porque ele também não fez doutorado. Né? Não fez. A maioria não fez. É muito mais fácil a gente achar que o terapeuta que fez doutorado do que médico. Então, o doutor, o Conselho Federal, o FITO, ele nos estimula a usar o doutor. Tá? Ah, mas é uma bobagem. Não, não é, gente. Não é. Pode ter certeza que não é. Eu tenho clínica há 34 anos. E eu posso dizer para vocês que tem uma diferença imensa quando você chega para o paciente e diz: "Ah, muito prazer, eu sou a doutora fulana." E quando você chega para o paciente: "Oi, prazer, eu sou a fulana." Tem uma diferença enorme, muito grande. Isso vai virando hábito. Isso vai virando vício. As pessoas chegam em casa: "Ah, foi atendida pela doutora Marlene, não sei o quê." Daí vem a vizinha: "Ah, sabe a doutora Marlene?" É isso que nós temos que construir na nossa profissão. Hábitos e costumes que nos valorizem e não que nos desvalorizem. Porque a gente faz isso. Ninguém é nosso inimigo. Nós somos os nossos piores inimigos. O fisioterapeuta é o pior inimigo do fisioterapeuta. E se ele quiser, ele pode ser o melhor. Na tratativa, na parceria, na concorrência, no conhecimento. Fisioterapeuta, me formei agora, nem vou atender lá no sertão, não sei o que, nunca mais vou estudar. Então, assim, primeiro que você vai lidar com o ser humano. E se você pensa assim, desiste da profissão já. Porque independente do local, são seres humanos. Coração, sentimento, enfim. Também uma vez disseram para mim assim: o que estraga a fisioterapia é o atendimento de planos de saúde, que paga pouco, realmente muito pouco. E vocês aqui estragam a fisioterapia. Então vocês tinham que parar de atender planos de saúde. Daí eu disse: bom, o plano de saúde paga um pouco melhor que o SUS. Tá? Então vocês têm que parar de atender o SUS também. Porque o paciente que vai lá no SUS, a dona Maria lá do SUS, é a mesma dona Maria que vai na minha clínica. Ela tem dor, ela sofre, ela tem dificuldade. Não é deixar de atender o paciente, mas é fazer tudo para que este paciente se recupere, entregar para ele um tratamento de qualidade e buscar a remuneração sempre melhor, sempre maior. Eu acho que é isso. Não existe caminho, né, gente? Não existe caminho. O caminho é aquele que a gente faz. E se a gente fizer juntos, fica muito melhor. O ato médico foi a maior demonstração disso. Tá? Nós nos unimos e a gente lutou durante anos. Né? E a gente venceu. Então, construam um caminho. Vocês estão saindo daqui, vocês têm um caminho enorme pela frente. Estudem. Façam, se especializem, atendam com qualidade, com amor, com carinho. Porque se vocês não fizerem isso, vocês estão se desvalorizando. Só para terminar, uma vez uma paciente chegou para mim e falou assim: sabe aquela fisioterapeuta lá? Ela estava comentando que o que ela ganha mal paga o ônibus dela. E daí a paciente falou para mim assim: nossa, achei tão deselegante, tão chato. Porque assim, dá uma impressão tão ruim de que ela vem aqui, sabe, de ônibus e que ela está ganhando aqui, nem paga o ônibus dela. Então, naquele dia eu pensei: meu Deus do céu, né? Eu preciso de alguém que me espanque? Não! Eu não preciso de médico, eu não preciso de ninguém para tirar as coisas da gente. Não! Nós mesmos fazemos isso. Quando a gente está no atendimento ruim,
para baixo. Não! Não! Se um dia vocês perceberem que vocês estão ficando desse jeito, parem e pensem. O que eu estou fazendo comigo? Comigo. Eu tenho muito orgulho de ser fisioterapeuta. Mas muito orgulho. Muito. Eu me acho, sabe assim, sendo fisioterapeuta. E eu tenho uma filha de 22 anos, que ela cresceu, eu carregando ela para cima e para baixo, né, nos eventos, nos cursos, no médico, e tudo quanto a cara levava ela comigo. E ela fala para mim até hoje assim, eu tenho muito orgulho de você, da sua aluna. Ela está fazendo medicina, mas ela é a primeira a criticar-nos. E ela fala, eu vou ser a médica que vai dizer para todo mundo o que é fisioterapia capaz. Então, assim, ela tem orgulho da mãe que ela tem fisioterapeuta. E é isso que a gente tem que fazer com que as pessoas em volta da gente entendam que nós temos uma profissão linda, 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 linda. Acho que meu tempo acabou, né? Eu só contar uma coisinha para vocês. Eu fiz uma consulta, não, só para vocês entenderem, eu fiz uma consulta esses dias e a paciente fez 2 cirurgias na cervical, colocou uma haste, daí a haste soltou e daí a C5 dela estava solta. Tá? Aí eu perguntei nada. A senhora veio aqui por quê? Tem dor? Ela falou assim, não, na verdade eu não posso fazer isso e isso, porque ela tosse e engasga. E ela já teve vários engasgos por causa disso. Aí eu falei pra ela, fui perguntando, na amnésia ali e tal, e daí ela falou assim, eu tenho muita dor de cabeça também. Eu falei, desde quando já tem dor de cabeça? Nossa, desde que eu existo. Falei, a senhora já tratou? Eu tomo remédio, não adianta nada, não sei o quê. A senhora tratou a cervical, a senhora, uma vez? Aí ela, não, eu tomo com dor, fui no médico, fiz cirurgia, não deu certo a primeira, fiz a segunda também não deu certo, né, porque ficou com a C5 solta. E agora, mas não é isso, não é minha coluna que está me incomodando. Na verdade, eu estou com labirintite. Eu tenho crises de labirintite direto, então eu estou aqui para tratar isso. Qual o diagnóstico que vocês dão para essa paciente? Vocês estão nesse período, né? Então? Tem vários períodos. Beleza. Aí vocês fazem anatomia, né? Posso ficar sem? Vocês me ouvem? Sim. Uma pessoa que tem enxaqueca, dor de cabeça, que tem uma instabilidade de dor na região cervical, desde sempre, que faz 2 cirurgias e está apresentando labirintite nos últimos 2, 3 anos, eu vou tratar a labirintite dela. Quem deveria ter sido tratado há 30 anos atrás? Aí eu só estava fazendo a consulta, porque o fisioterapeuta naquele dia faltou na clínica, e eu falei, não, eu faço as consultas para nos marcar, mas eu digo para eles, nós vamos ser atendidos pela minha equipe, porque eu não atendo mais. Aí eu chamei a fisioterapeuta que ia atender, e daí comecei a contar. Daí quando eu falei assim, ela vai ter que tratar labirintite, ela só olhou para mim, sem brincadeira, né? Eu senti um orgulho tão grande, sabe, assim, aquela hora, eu falei, essa merece estar aqui. Porque ela sacou na hora, na minha fala, porque ela tem isso, porque ela tem que tratar labirintite. Eu vou tratar a labirintite dela, ela vai melhorar, vai ficar em, sei lá, 15 dias, 1 mês, 2 meses bem, porque realmente funciona, se é só o labirinto, funciona, você cura o paciente. Agora, um paciente que tem uma alteração funcional na cervical e que tinha todos os sintomas, dor de cabeça, zumbido no ouvido. Outra coisa era surda. Ela perdeu a audição do ouvido esquerdo. Eu não sei se vocês já sabem, né? Um paciente pode perder a audição, tá? Por alteração cervical. Diminuição, oxigenação, circulação. O meu pai aconteceu isso. Então ela tem todos os quadros, todos os sinais e sintomas de uma paciente que tem uma alteração funcional na cervical. Mas tratam a enxaqueca, fazem cirurgia, labirintite, aparelho no ouvido. E a gente pode fazer isso. Isso é ser fisioterapeuta. O fisioterapeuta ele precisa raciocinar. Você pode não ter nenhum aparelho, nenhum equipamento. Se você tiver raciocínio, se você conhecer anatomia, fisiologia, biomecânica, você faz tudo em qualquer lugar. Pode ter certeza disso.
E eu espero que vocês façam isso, lutem e atendam corretamente. Tá bom? Muito obrigado por você ter vindo, muito obrigado pela experiência de vida que você contou pra gente. E, cara, muita coisa aí me inspirou muito, né? Esse que você passou pra mim, uma das principais coisas que mais me marcou foi ter o nariz em pé em ser fisioterapeuta. Isso falta, né, gente? Você tem orgulho. A gente extrapolou um pouco o nosso tempo. A gente não, eu, né? A gente pode fazer então 2 perguntas de cada um. E nesse momento também a gente entregou um papelzinho. Caso alguém queira ter alguma pergunta, queira anotar, se precisar de caneta, a Giovana vai estar aqui. E aí vocês podem também trazer essas perguntas pra gente, enquanto o pessoal da mesa aqui pergunta. A primeira pergunta que eu tenho é assim, a gente sabe, a gente vê na experiência, que tanto o acadêmico quanto o fisioterapeuta às vezes não conhecem o referencial. E eu queria saber a que se deve a isso, qual a sua opinião, o que você acha que deve a isso? Eu acho que é a falta de apresentação do referencial para vocês em sala de aula. Eu acho que precisa ser trabalhado em sala de aula. Assim como a gente pega lá os livros de fisioterapia, acho que precisa pegar um referencial e estudar, trabalhar ele em sala de aula, né? Eu dei aula e eu fazia isso, né? Na prova sempre caía 1 ou 2 questões do referencial. Então, assim, é conhecer ele, é saber como funciona. Então, acho que precisa disso. Precisa desse comprometimento dos professores em sala de aula de levar. Então, assim, todas as especialidades estão dentro do referencial, né? Então, assim, cada professor de uma área, ele pode colocar ali uma perguntinha, uma questãozinha, né? Porque daí vocês vão conhecer, vocês vão saber, né? Vão saber quanto é cobrado por um atendimento ali de neuro, por exemplo. Vocês já saem da faculdade com essa informação. Vocês dificuldade de vocês, né? Façam debates, né? A senhora falou dos sindicatos e das associações, como é que o fisioterapeuta pode participar? Então, sindicato e associação, se for sindicato profissional, depois que se forma só. Então você procura o sindicato da sua região e você se associa, se filia a ele. Tem uma anuidadezinha ali que você paga e que vale a pena, porque é um dinheiro bem investido, você vai estar pagando para alguém te defender. Né? Então tem que procurar o sindicato e a associação também. A associação você tem que ir lá e participar das reuniões e ver se faz parte, se faz sentido para você e fazer parte. O que você quer lá? Eu quero melhorar a profissão. A associação estudante pode Depende da associação. Tá? Tem associação que a associação ela tem um estatuto. Daí o estatuto tem as cláusulas lá que diz quem pode ser associado. Na nossa, que é só de empresas, de serviços de fisioterapia, não pode, tá? Ainda. Mas tem associações estaduais, como a minha chama Perfis do Paraná. Na minha também não pode, estudante. Mas em outras associações que eu conheço pode. Tá? Mas a gente faz muitos eventos voltados para estudantes. E aqui no DF tem uma associação bastante ativa, que chama AEFDF, Associação Estadual do Distrito Federal, que é de serviço de fisioterapia. E ela é bastante atuante. Tá? Então, vocês podem procurar, depois eu posso passar para vocês, que vocês podem participar dos eventos, das reuniões. A gente sempre faz eventos. Nos eventos, a gente sempre convida os alunos, os estudantes, para ajudar, né, e gratuitamente. Então, é chegar perto dessas coisas, sabe? Assim, se aproximando. Né? Eu tenho uma pergunta sobre, assim, é um pouco mais difícil de responder, que é como aplicar na prática a cobrança da RPS. Por exemplo, você tinha mencionado que, por exemplo, a eletroestimulação, se estiver dentro do tratamento, você cobra também o tratamento. Então, como é que eu faço esse cálculo na clínica, no consultório? Como é que eu levo em consideração também de onde o paciente vem, se ele é de plano de saúde ou não? Como que funciona, por exemplo, na sua clínica? Tem uma diferença, né? O paciente particular chega lá e ele vai fazer o tratamento particular, ele vai pagar para você. Você tem que ter um referencial ali. Na minha clínica é assim. A consulta é R$105, tá? Porque é o que a gente calculou e o referencial dá a possibilidade para a gente
de um abatimento de 20%. Tá? Então, é legal. Você, é 105, eu posso diminuir 20%, tá? Então, eu posso cobrar 80 e tal. A gente define isso. A consulta é essa. O valor é esse, inicial. Aí, você vai, faz a consulta, aí você vê o que o paciente precisa. Ele precisa da eletro? Então, eu vou usar a eletro. A eletro custa quanto? 60 reais? Eu vou cobrar 60 reais. Mas o paciente não pode. Isso eu estou falando de mim, tá, gente? Estou falando de mim, da minha maneira de pensar. Muito paciente não consegue pagar o tratamento, mais a eletro, mais o ônibus que ele pega, mais o estacionamento, mais sei lá o quê. Então, assim, tem que ter bom senso. Né? Você não vai dizer para o paciente, olha, é 250 reais cada atendimento, e ele vai dizer, olha, infelizmente não posso. Tá, tchau. Mas também você não vai dizer, então o senhor não pode? Então 50. Eu acho que é um bom senso. Você sabe o referencial, vamos falar, atendimento, vamos falar, do aparelho magnético. Digamos que seja 100 CHF vezes 0,73 vai dar 73 reais. Esse é o valor mínimo que o conselho diz que a gente tem que cobrar. Né? Mas nem sempre a realidade do paciente condiz com aquilo. Né? Até porque eu disse para vocês, o SUS não paga 73. O plano de saúde não paga 73. Mas então eu vou cobrar dos meus pacientes o valor do plano de saúde paga. Não, aí você também está se desvalorizando. Porque se o paciente é particular, se ele pode pagar, você vai cobrar. É assim, bom senso. Você tem algum exemplo prático assim, que marcou? De você ter que usar o bom senso ali na hora? Tenho. Eu tinha uma paciente, eu fiz a trauma de ortopedia, mas depois eu fiz o RPG e eu passei 20 anos atendendo o RPG. Chegou uma mocinha, uns 12 anos mais ou menos, ela tinha uma deformidade muito grande, ela tinha uma escoliose imensa e ela tinha uma deformidade muito grande. E a mãe dela vendia joias. E daí eu fiz a consulta, ela pagou a consulta, fiz a consulta, falei, olha, o tratamento tem que ser esse e tal, né? E custa tanto. Aí ela disse, eu não posso pagar. Não tem como. Eu sozinha, eu vendo joias, né? Então tem mês que eu consigo, tem mês que eu não consigo e tal. Aí eu pensei, gente, eu faço o quê, né? Eu disse pra ela, a senhora pode me pagar quanto? Aí eu não me lembro, na época, digamos que eu cobrasse 250 e ela disse pra mim, eu posso pagar 100. Eu falei, então nós vamos puxar em 100. Eu nunca deixo o paciente decidir, entendeu? Porque daí fica aquela coisa assim, eu decidi. Ela está precisando tanto que ela aceitou o que eu falei. Não, você coloca o valor em cima. Tá? Ou então diz, mas 130 não vou poder e tal, não sei o quê. Assim, vamos tentar? O dia que a senhora não puder, a senhora me fala, depois a gente vê. Então, realmente teve dias que ela não podia. Aí, o que ela fazia? Ela me dava em anel, em brinco, Então, é o bom senso, humanidade, né? As coisas que você trabalha com os seres humanos. Eu vi muito escrito falando isso. Mas eu acho que o referencial é um parâmetro, é uma diretriz. Não é uma coisa engessada. Porque se for, ninguém vai trabalhar. Tá? Então, assim, a gente tem que lutar para que seja assim. Mas para quem não tinha nada, para quem estava lá naquele lugar onde a gente não tinha nada, e hoje a gente está nesse lugar, eu acho que a gente já caminhou bastante. Então, é trabalhar e lutar sempre para que seja melhor. Chegar a cobrar o mínimo como referencial. Mas isso é uma construção. E acontece, tá? Eu quando parei de atender, eu cobrava 250 reais. Isso foi em 2016. Eu penso que se eu tivesse continuado, eu já estaria cobrando com um atendimento de RPG, sei lá, 600 reais. Que é uma coisa, aqui não sei, mas lá na minha cidade é uma coisa surreal. Mas eu sou muito boa no que eu faço. Porque eu gosto. Entendeu? Eu gosto. Eu investi em estudo e é isso que eu tenho que fazer. E daí o paciente reconhece. Né? Que eu falei do paciente chegar carregado. Eu tinha um paciente que chegou carregado. O senhor chegou carregado pelo filho, tanta dor, berrando, né? Ele tinha uma área de disco.
E eu sempre preciso de paciência. Você me dá. Se você não melhorar, deixa você dar cirurgia. E ele não vai ter cirurgia. Então, assim, sou eu no céu e na terra para ele. Porque eu tirei de cirurgia. Daí veio a filha, o cunhado, a nora, não sei quem, o prefeito. Porque daí a pessoa valoriza o trabalho, valoriza a saúde dele. Entendeu? A vida dele. Agora, se você faz mais ou menos porcamente, ele vai valorizar o quê? Lá é difícil fazer, mas se vocês não fizerem, ninguém vai fazer com vocês. Não tenho vergonha de cobrar. Não tenho vergonha de ser fisioterapeuta. Porque se vocês têm, então na hora de mudar atenção. Agora a gente pode deixar aberto para as perguntas, se tem alguma aí? Vocês estiverem fazendo as perguntas ainda, podem passar para frente que eu vou fazer para ela, tá? A primeira pergunta é, ao seu ver, qual é o maior desafio do fisioterapeuta atualmente? Mas acho que o maior desafio é você, acho que é o maior desafio, é você conseguir passar para o seu paciente quanto o tratamento que você está fazendo nele é indispensável. Indispensável. Eu sou contra. Você atende o paciente, ensina alguns exercícios, alongamento e fala assim, o senhor em casa vai fazer, tá? Eu falo na clínica. E não manda o paciente fazer exercício em casa. Você já ouviu falar em compensação? Né? Você vai fazer um movimento, você puxa aqui e entorta ali. Então você está mandando o paciente fazer em casa, sem acompanhamento, sem supervisão. Para que ele precisa de você? Não. Entendeu? Não. O senhor vai fazer. E mais, né? O senhor tem, sei lá, merda de disco. A partir de hoje, a senhora não varre mais a casa, a senhora não fica mais tantas horas. Mas eu não posso. Se vira. Amanhã nós chegamos, como é que você tá? Tô melhor. A senhora fez o que eu fiz? No outro dia, eu tô ruim. O que a senhora fez? Limpei a casa. Não ter medo. Não ter medo de colocar regras. Não ter medo de ser profissional. Eu acho que a maior dificuldade que eu vejo hoje é isso. O fisioterapeuta ele tem medo de dizer para o paciente: o senhor não pode ir para a academia durante 2 meses. Não, mas é minha vida. Morreu então. Faz outra coisa. Mas eu não sei. Não, porque eu vou explicar para o senhor: olha só, o senhor vai na academia, o senhor está fazendo isso. Isso está prejudicando, está causando mais dor. Eu venho aqui, trato o senhor, melhor. O senhor vai lá e estraga. Daqui 2 meses já pode ir para a academia, subir o Machu Picchu, fazer o que o senhor quiser. Mas por 2 meses. Bom, então, para de tomar analgésico. A médica dele. Para de tomar analgésico, inflamatório. Está mascarando o seu sintoma. Eu não sei exatamente o grau da tua dor, o senhor não sabe. Então, assim, não ter medo, mas não é fazer por fazer, é coisa chique, sou bacana. Você tem que saber o que está falando. Porque o paciente vai te cobrar. Então, não ter medo de usar o teu conhecimento. Não ter medo de falar para o paciente, quando o médico fala para você, você vai tomar isso aqui, ó. É enorme para dar dor de estômago, esse toma esse aqui para o estômago, esse aqui para não sei o que, para diarreia. Todo mundo faz, né? Sai daí, vai correr na farmácia, comprar e faz. Por que eu não vou poder fazer isso? Então, assim, acho que o maior desafio hoje é você saber que você tem essa capacidade e mostrar para o paciente. O dia que os pacientes entenderem que a nossa profissão é indispensável e que nós livramos os pacientes de cirurgia, de hospitalização, de medicamento. Nós somos a única profissão que precisa só da mão e da inteligência. A gente não precisa receitar remédio, não precisa fazer cirurgia. Não. Então por que a gente não usa esse poder com o paciente? Você pode ter certeza. Você fala assim, 50% do paciente fica bom na hora que ele te conhece. Os outros 50% é no tratamento. Se ele confiar em você, se você mostrar para ele que você sabe o que faz, ele já sai dali
50% bom, porque ele acreditou, porque ele confiou em você. Então, acho que a maior dificuldade que eu vejo, infelizmente, é essa. Já me entregaram mais uma pergunta aqui, e aí é outra da sua opinião. Qual que é o próximo passo para a valorização do profissional? Você mencionou aí, durante sua apresentação, você mencionou que tem algumas outras lutas, por exemplo, a gente ser o primeiro profissional de primeiro contato até no plano de saúde e tudo mais, mas qual o próximo passo assim, que você tem na sua cabeça, na sua opinião, como fisioterapeuta? Eu acho que é ser o profissional de primeiro contato. É acabar com essa regra da lei que diz que o paciente tem que passar pelo médico para a gente. Vejam só, tomem cuidado com essa interpretação. Não é que a ANS, a lei, diz que obrigatoriamente o paciente tem que passar pelo médico. Não. A lei diz que o plano de saúde pode exigir isso, tá? Então não é que, mas eu não posso atender porque o paciente tem que passar no médico antes. Imagina! Não é isso, tá? Então entenda bem, pode sim, vocês podem sim. Então eu acho que o próximo passo é isso. Eu acho, sendo bem sincera com vocês, acho que é uma coisa bem difícil, bem complicada, mas uma hora vai acontecer. E a questão remuneratória. Eu acho que a gente cada vez mais tem essa concepção de que você tem que valorizar para valorar. Então, quanto mais você entrega um serviço de qualidade, quanto mais resultado você entrega, mais o paciente vai fazer um esforço, pagar, dar um jeito, né? Porque quando fala assim, tem que internar, tem que fazer não sei o que, não tem dinheiro, faz vaquinha, faz qualquer coisa e faz, porque o hospital, o médico, por que a gente não? Né? Então, mas também não adianta nada, você chega lá, e mano, tudo bem, como é que foi o seu final de semana, não sei o que lá, né? Que eu falei, jaleco aberto, sujo de café, o tênis todo regaçado, e você queria que o paciente pague você bem, e ainda confie no teu trabalho, no teu tratamento, participe, colabore. Se você não colabora, vocês têm duas coisas importantes. É lutar realmente pela essa autonomia, né, para a gente chegar e cobrar decentemente, né, dos pacientes. Fazer com que os planos de saúde entendam que nós economizamos tempo. Quando a gente tira o paciente da cirurgia, quando a gente hospitaliza o paciente mais cedo, quando a gente evita que o paciente fique voltando, ele vai no ortopedista, depois vai no clínico geral, depois ele vai no... Quando eles entenderem que nós temos vários específicos que a gente trata, que a gente tira o paciente do sofrimento e que os planos estão economizando com isso, ainda, porque eles só pensam no dinheiro. Tenta preocupar, o paciente vai melhorar, não está pensando não. É mais caro? Bota cirurgia. É mais barato? Não, então. Então, infelizmente, a nossa linguagem do plano de saúde tem que ser isso. Você vai economizar. Como nós estudantes e futuros profissionais podemos continuar? Unindo, continuar a sair daqui e se envolver com conselhos, se envolver com sindicatos, se envolver com associação, assim, estudar bastante, ter capacidade, porque uma coisa que eu percebia, e eu falo bastante na minha clínica também, a gente tem grupos de estudo na minha clínica, a gente se encontra com bastante frequência para estudar, para trocar ideias e tal. Quando você pega um diagnóstico lá com o paciente, tem um diagnóstico, sei lá, uma bursite, aí você examina o paciente e fala assim, só que ele não tem uma bursite. Apesar de ele ter uma certa pré-constituição, tá? Não é uma bursite. Aí, por que você não tem coragem de ligar para o médico, fazer uma cartinha para o médico e dizer, olha, doutor fulano, esse paciente aqui, depois da consulta, isso, e ele apresenta uma certa braquialgia. Você não tem que dizer, isso errou no diagnóstico, dá vontade, mas não precisa. Por que o fisioterapeuta não pega o telefone e liga para ele e diz assim, olha, é o seguinte, se o paciente quiser ter isso,
isso, ele não pode fazer isso, ele precisa fazer aquilo, não. Por quê? Por quê? Porque ele tem medo. Tem medo. Ele tem medo de não ter conhecimento suficiente para debater com o médico, ou com o dentista, ou com seja lá quem for. Então, se você tem conhecimento daquilo que você faz, por que você vai ter medo de discutir e de debater? É por quê? Mas não preciso fazer. Não, então veja, é assim. Então nós vamos fazer assim, assim, por causa disso, o efeito é esse. Não, você tem conhecimento. Não tem que ter medo de discutir com ninguém. São os livros, né? São as pesquisas que te deram essa capacidade de poder discutir. Então não tenha medo. Estude, tenha conhecimento e mostre que você tem conhecimento. Mostre, não tem que ter vergonha disso. Pelo contrário, né? Discutir com o paciente é teimoso. Ele não, mas eu não vou fazer, o médico não acho isso aqui, porque eu tenho mais dor quando eu faço isso. Mas ele não, será que eu estou fazendo errado? Não, ele tem mais dor porque ele está tendo uma reação, nananana. Você tem que explicar para ele. E não se acovardar. Mas para isso, tem que ter conhecimento. Não vai de certo. Qual a sua opinião quanto ao apoio salarial? Funcionaria para as clínicas? Então, eu tenho duas Marlenes. Eu sou a favor do apoio salarial, porque, ser bem honesta, acho que os 400 ainda é pouco. E eu acho que é o caminho para a gente valorizar e valorar a fisioterapia. Então, eu sou a favor, participo dos bate-papos do sindicato, assim, todas as petições que tem. Por outro lado, tem a Marlene empresária. É a Marlene que tem clínica e que não vai dar conta de pagar esse salário. Não vai conseguir, é fato. Então, o que eu vou fazer? Tem aquele ditado que toda água bate na bunda, se aplica na gravando. Foi isso que aconteceu para a gente no passado, né? Nós vamos lá acomodado, cada um no seu canto. A hora que o Ministério Público do Trabalho chegou lá e disse: vocês iam saber de outro, todo mundo se uniu e pronto, e as coisas foram acontecendo. Eu acho que o piso salarial, ele tem que ser aprovado, em todo o apoio, e aí a gente vai ver como é que fica. Aí a gente vai ver. E também assim, né? Tem aquela coisa, o profissional que receber esse valor, ele vai ter que mostrar trabalho também, né? Então, eu vou querer um profissional que trabalhe na minha clínica, que vai ganhar esse valor e que mostre serviço, conhecimento, capacitação, coragem, né? Então, acho que vai vir que nivelar o mercado, tanto do fisioterapeuta quanto das empresas. Então, mas terão reviravoltas, pode ter certeza disso. Não vai ser uma coisa simples, vai ter demissão. Vai ter. A gente já fez estudos, até hoje estou indo, agora na perda de tempo, eu vou fazer ter uma reunião com o senador Eduardo Braga, que é o relator da reforma tributária. A fisioterapia paga tributos altíssimos, né? Então, assim, se a gente pagasse menos, a gente conseguiria registrar, mas ninguém enxerga. Então, eu estou indo lá para mostrar para ele todos os nossos estudos e pesquisas que a gente fez e CPI. Não adianta fazer uma reforma tributária, colocar o fisioterapeuta, a clínica de fisioterapia do serviço pagamento de 60%, se hoje eu pago 25% de imposto, eu vou pagar 27% para a reforma. Né? Não tem sentido. Então, vamos lá. Mais alguma pergunta para o pessoal? Acho que a gente encerrou as perguntas. Muito obrigado por participar, tá? Muito obrigado pela sua presença e pela aula que a gente teve hoje, tá? Eu agradeço. Então agora, né, para finalizar nesse momento, nós temos um presente especial para a nossa palestrante de hoje. Vai ficar no meu... A caixinha.
Mineiro que sempre onde tem roda, e acho que vocês vão fazer a diferença. Está na mão de vocês agora. Está passando a bola para vocês. Eu não vou ser a bola ainda não, porque eu sou cada só vem com 2, 5 bolas, tá bom, não? Mas vocês podem precisar de ajuda, de muita ajuda. Queria agradecer a todos e todos, agradecer a Marlene. Eu emocionei várias vezes aqui, porque a gente passa o filme, né? Tanto que a gente lutou por essa condição ser hoje o que ela é. Vejam que ela ainda falta tanto para a gente ser uma coisa, né? Mas a gente tem conteúdo, a gente faz prática baseada em evidência, a gente conhece, a gente estuda. E essa mensagem da Marlene é fundamental. Vocês são quem vai seguir a terapia daqui para frente. Né? Daqui a pouco a gente. Ela é clínica, mas eu que falo para cá. Então o que eu faço? Quando eu preciso ser fisioterapeuta, eu atendo na comunidade. Eu atendo, eu gosto. Eu não atendo, não vou. Né? A Marlene tem clínica, ela é uma empresária. Isso é um mérito que eu nunca ia conseguir fazer isso. Né? Porque é difícil ter uma clínica. Vejam agora, né, essa questão do piso, a gente sabe que isso vai acontecer, vai causar uma revolução, mas ao mesmo tempo tem profissional ganhando R$800 por mês. Então, né, a gente tem que considerar isso também. E agradecer a todos, agradecer a Marlene, sempre de coração, agradecer aos meninos da Liga, agradecer a Deia, esperando que vai embora depois, vai abandonar, agradecer a todo mundo, tá? E um beijo a todos, a gente se vê aí na vida. Aí a gente pede só que vocês não saiam sem entregar antes da escalinha de satisfação. E quem quiser participar, até meio-dia a gente vai estar tendo ali uma prática das estações do Círculo Sensorial, que a gente faz as intervenções. E também os banners e um vídeo do Videodança também. Eu queria mostrar para vocês só aquele banner ali, o quarto banner. Estão vendo aquele menino ali? Cadê o Rian? Aqui. Aquele menino é este menino aqui, vem cá. Vem cá, quer te mostrar para as pessoas? Tá? Então ele é nosso paciente, não é mais, é nosso amigo agora, nosso parceiro. E a mãe dele, tão parceira também, né? Então agradecer a presença deles aqui. Obrigada, tá? De coração. Quer falar alguma coisa para eles? Quer falar alguma coisa para os alunos? É que a gente só quer admiração por vocês, porque foi pela fisioterapia que meu filho andou, né? Foi na fisioterapia que ele andou, no projeto social dele, né? Pela Angola. Então o médico dizia que ele tinha paralisia cerebral, que ele não ia andar tão cedo, ia demorar, então foi para andar no Bonini do projeto. Os alunos que fizeram meu filho andar bem antes do esperado. A primeira vez que ele andou foi com a gente. Foi, com eles. Ele andou, inclusive, num projeto. O primeiro passo ele deu num projeto na fisioterapia. Foi que todo mundo ficou assim, até a Ana Boninha ficou de boca aberta, porque nem ela esperava ter dado o primeiro passo lá. Foi num projeto que ele deu. Toda arrepiada, cara, entendeu? Ele tem 35 anos de profissão. E isso ainda. Eu queria ver esse menino.